Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e vamos agora fazer uma análise contra um jogador da Palestina. E4 feito, agora E5, o jogador faz peão D4 e agora eu tomo o peão dele aqui. Ele vem com a dama, eu jogo cavalo C6, ele joga a dama C4, cavalo F6 e agora bispo F4 aqui, tentando, sei lá, dar uma certa pressão central. Peãozinho D5, peão toma, dama toma, não forçando, mas propondo uma troca de damas aqui. Ele recusa, faz cavalo F3, eu troco a dama, ele vem com o bispo em C4, eu jogo cavalo A5, o bispo sai, ele joga bispo em D5 aqui, é esquisito esse lance, o certo seria recuar o bispo, né? Mas jogou em D5 aqui e basicamente eu faço peão. Aí você deve estar se perguntando por que você não tomou. Basicamente, se eu tomo isso aqui, eu vou levar uns ataques aqui, aí complica, não tem como defender isso aqui. Deixa eu ver, se eu jogar aqui, toma, eu levo aqui. Duplo, né? Então, não. Ou, então, se eu tentar defender jogando aqui, eu levo um pequeno roque, já vou ficar nessa linha ferrada. Também não é bom. Então, basicamente, por isso que eu não peguei o bispo dele ali, né? Não peguei o parzinho de bispo, né? Que era algo interessante de se pensar. Então, C6, recua bispo para F3, bispo agora B4. Ele volta o bispo dele para D2. E agora eu faço pequeno roque, o jogador faz grande roque, certo? Aqui eu jogo cavalo C4 com a ideia de tentar trocar esse bispo aqui. Ele faz primeiro peãozinho A3 e aqui eu vou no bispo dele primeiro com o cavalo. Ele poderia muito bem ter feito isso, eu voltaria aqui também, não mudaria muito. Porém aqui ele preferiu tomar o meu cavalo, que eu achei isso meio interessante na verdade, né? E basicamente ele tinha que ter ido, acho que com a torre, né? Ele foi com o rei aqui, um pouco esquisito. Certo? Aqui eu tiro meu bispo para C5. Ele joga a torre dele, e isso aqui eu achei muito bizarro, né? Por que ele jogou torre em F aqui? Meio estranho, não precisava fazer isso não. Poderia tirar o cavalo aqui para proteger também, não era podre esse lance aqui também não, porque protegeria peão. Mas aqui ele preferiu fazer torre F1. Beleza, bispo aqui em F5. Ele recua o rei dele para C1, um lance inútil também, acabou sendo ruim. Na verdade, tirar o rei aqui para D2 foi muito ruim, tá? Foi um lance podre, não era para ele ter feito isso. Beleza, aqui, torre D8, cavalo A4, bispo D6, cavalo E2 e agora cavalo E4 aqui. Ele troca o bispo dele pelo cavalo e aqui eu tenho um par de bispos aqui contra cavalo e final de partida as pretas têm vantagem, né? Então aqui eu tô já bem na partida, certo? Aqui eu recuo meu bispo para G6, ele joga o rei dele em B1 quer dizer. E aqui eu jogo torre E8, fazendo a força de jogo das duas torres na coluna, muito chato de lidar, enquanto as duas torres dele não faz nada, um cavalo no canto, um cavalo meio bosta, temos dois bispos rasantes aqui, estragando todo o jogo do adversário, certo? Bom, cavalo aqui em C3, e agora eu faço um ataque muito forte aqui no cavalo dele, né? Inclusive esse cavalo no canto, sempre fiquem de olho, tá? Porque ele é sempre um possível tático de um peão, né? Porque geralmente cavalo no canto não tem como ir pra frente, né? Porque geralmente se ir pra frente tá sempre casas cercadas. Agora, quando tá no canto, ele também não tem muita casa pra ir pra trás, né? Pra se defender. Então sempre surgem esses táticos de peão atacando o cavalo no canto. Então sempre fica de olho quando alguém faz um cavalo no canto para possíveis táticos, né? E aqui, obviamente, estava de olho. Quando ele jogou o cavalo em C3 aqui, eu já logo vi o tático de B5 atacando o cavalo dele. Não tem para onde o cavalo ir. E basicamente aqui ele teve que fazer um sacrifício do cavalo no peão aqui, né? Então tomei, ele recuou. E agora basicamente eu subo o peãozinho para B4. Ele toma com o peão de A, eu tomo com o bispo. E basicamente ele joga novamente, outra vez. Olha que triste, cavalo no canto, A4. Torre na sétima fileira, torre 2, muito poderoso. Torre agora em G1. E aqui, basicamente, bispo entra na posição aqui de C2, dando cheque no rei, certo? O rei joga pro canto. Eu cato o cavalo dele ali, Nossa, cato o cavalo dele, que feio, né? Eu capturo o cavalo dele ali. Ele joga a torre dele em C1 ali. Torre na sétima novamente, né? Inclusive, aqui tá defendida a posição, mesmo que ele desse cheque aqui. A minha torre volta aqui para defender. Então tá seguro, sem falar também que eu poderia muito bem jogar o bispo aqui. O bispo aqui protege tudo, então não tem como ele dar checkmate, tá bom? Então basicamente já estava calculado. E aqui ele tentou primeiro defender o peão de B2 com a torre dele, jogando torre B1. E aqui eu faço o peãozinho, né, já, vamos deixar aqui seguro, né? Mesmo que não precisasse, mas é melhor deixar seguro, certo? Ele volta a torre dele
E aí basicamente eu faço torre mate aqui. Não é mate, né? Mas o cara abandonou essa jogada. Porque agora se ele jogar aqui, ele vai levar cheque aqui e cheque mate aqui na posição. Então aqui nosso jogador ele simplesmente abandonou a partida, né? Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo, aqui ele abandonou o jogo. Não teve mais lances. Mas é isso, essa aqui foi a partida de hoje. Não foi uma partida super instrutiva, né? Mas foi legal, deu pra brincar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e vamos para a próxima partida.